Nos últimos dias, um vídeo de pregação tomou conta das redes sociais. Uma pastora pregou sobre abuso, pedofilia dentro da igreja e o silêncio de alguns líderes religiosos. O vídeo viralizou, porque o assunto é real, a dor é real e os crimes são reais. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. É possível que alguém use uma dor legítima para construir uma mentira? É possível que casos reais de abuso estejam sendo usados como alavanca para atacar algo que a Bíblia nunca ordenou destruir? Hoje vamos falar sobre patriarcado. De onde veio essa palavra, o que o feminismo fez com ela e o que realmente a Bíblia diz sobre tudo isso. Eu preciso que você fique até o final, porque a conclusão vai mudar a forma como você vê esse debate. Antes de qualquer análise, eu preciso dizer com clareza: abuso dentro ou fora da igreja é pecado, sem relativização e ponto. Encobrir abuso em nome da honra de Deus não é fidelidade, é cumplicidade. E a Bíblia é extremamente clara a respeito disso. Em Ezequiel 34, Deus fala diretamente para os pastores que exploram o rebanho em vez de protegê-lo. E a linguagem que Deus usa ali é pesada, é dura, porque Deus leva isso muito a sério. O livro de Juízes termina com uma frase assustadora: cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Isso é o retrato de uma sociedade sem lei, sem temor a Deus, onde os mais fracos são esmagados pelos mais fortes. E Deus não apresenta aquilo como modelo, e sim como tragédia. Se você passou por abuso em um contexto religioso, ou conhece alguém que passou, eu quero que você saiba: isso não foi ordenança divina. Isso foi pecado de homens que traíram o chamado de Deus. Agora, existe uma diferença enorme entre dizer isso é pecado e precisa ser denunciado e dizer a estrutura que Deus criou é o problema. É exatamente aqui que essa conversa merece uma atenção maior. De onde vem a palavra patriarcado? Antes do feminismo ressignificar a palavra, patriarcado tinha um sentido muito mais simples. Era o governo dos patriarcas, anciãos, pais de família, cuja autoridade vinha da sabedoria e da tradição. Não era um xingamento, era uma descrição. Mas a partir do século XIX, especialmente com o feminismo do século XX, essa palavra passou por uma transformação radical. O primeiro grande passo veio do marxismo. Em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels afirmou que a família patriarcal não era uma ordem natural, era uma estrutura econômica ligada à propriedade privada. Em outras palavras, a família era um instrumento de dominação de classe. E isso é fundamental entender. A semente do argumento é marxista. Estruturas familiares não são criadas por Deus. São construções históricas que podem e devem ser desconstruídas. Mas quem popularizou o conceito que chegou até nós hoje foi Kate Millett, em seu livro A Política Sexual, publicado em 1970. Millett foi uma das primeiras escritoras a descrever o patriarcado como uma subjugação generalizada da mulher em toda a sociedade. Para ela, o patriarcado era uma ideologia dominante que não admitia rival. E qual era a solução que ela propunha? Destruir a família tradicional. Para Millett, a família era a estrutura central do patriarcado, um espelho da sociedade maior, uma célula do sistema opressor. E aqui está o ponto que poucos percebem. Millett não estava apenas criticando homens abusivos, ela estava atacando a estrutura em si. A diferença de papéis entre homem e mulher dentro da família era para ela evidência de opressão, independentemente de haver abuso ou não. O feminismo radical deu um passo ainda mais ousado. Afirmou que o patriarcado é anterior ao capitalismo, anterior à história, que é a opressão mais primária que existe. E, portanto, qualquer hierarquia entre homem e mulher
por definição, é injusto. Veja o que isso significa na prática. Não importa se o marido ama a esposa, não importa se ele serve, se ele protege, se ele se sacrifica, se há uma distinção de papel, já há um patriarcado. E onde há patriarcado, há opressão. Esse é o enquadramento. E é com esse enquadramento que casos reais de abuso são interpretados hoje. Aqui está o movimento mais inteligente e o mais perigoso dessa ideologia. O feminismo usa casos reais de abuso para provar uma teoria que vai muito além do abuso. Então, a conclusão apresentada é: a estrutura patriarcal é o problema. Ou seja, a liderança na família, na sociedade, na igreja é o problema. Logo, essa estrutura precisa ser desconstruída. Mas espera que esse raciocínio tenha uma falha enorme. Abuso dentro da família, da sociedade ou da igreja não prova que a estrutura bíblica é a que está errada. Prova que homens pecadores corromperam algo bom. A resposta não é abolir a liderança masculina, é clamar e exigir que ela funcione como a Bíblia diz que ela precisa funcionar, com amor, sacrifício e serviço. E aqui está algo que raramente é dito em debates. Foi feita uma pesquisa com pessoas não cristãs que, inclusive, a Nancy Pierce colocou em o seu livro Uma Guerra Tóxica contra a Masculinidade, onde pessoas não crentes, descobriram que homens com formação evangélica sólida, ou seja, que são verdadeiros cristãos, tendem a ser maridos e pais mais presentes, mais amorosos, menos violentos e mais comprometidos. O ambiente cristão vivido biblicamente tende a proteger mulheres e não a oprimi-las. Não são todos os homens. E quando eles pecam e cometem crimes, eles precisam ser denunciados. Eles precisam pagar pelos seus atos. Mas nós não podemos generalizar e tratar todos os homens como opressores. Como se isso fosse uma regra e destruísse todos aqueles que são verdadeiramente bons. Agora, me diz uma coisa. Se você está gostando dessa análise, já curte o meu vídeo e comenta. Você acha que ainda existem bons homens no mundo? Vamos conversar sobre isso porque é um assunto muito importante, não é verdade? Eu sei que alguém pode estar pensando: Kézia, mas e os homens que realmente são maus? E a masculinidade tóxica, isso não é real? É real. Existem realmente homens muito maus, que são opressores, que são maldosos, que machucam mulheres, que machucam os mais fracos. E nós vemos um texto na Bíblia muito poderoso e que eu sempre uso para explicar como que o homem se tornou tão violento contra as mulheres. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para Eva: Eva, o seu desejo será para o seu marido, mas ele te governará. E na Bíblia só há um texto que se compara a esse texto de Deus falando com Eva. É o texto quando Deus fala com Caim, depois de Caim ter matado seu irmão Abel. Deus fala para Caim: Caim, o seu pecado está à porta e ele está contra você, mas cabe a você dominá-lo. E o que aconteceu? Esse desejo da mulher dominar sobre o homem passou a existir. E nós podemos ver isso no feminismo, porque ele luta pela igualdade, mas na verdade ele quer oprimir os homens e ser superior aos homens. E por causa do pecado, qual é a forma que o homem deseja governar sobre a mulher? Não de uma forma sacrificial, em serviço e em amor, mas de uma forma violenta, através da violência, através do uso da força. Eu preciso te mostrar como a tese feminista sobre patriarcado não é apenas errada teologicamente, mas é fraca, porque a Bíblia tem uma resposta muito melhor. Já salva esse vídeo, compartilha com alguém e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, tá bom?